Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês os 3 melhores fundos imobiliários de tijolo de base 10 que atualmente temos disponível para poder estudar e, quem sabe, se assim for da sua vontade, investir. São fundos que têm apresentado aí bons números e um bom desempenho, porém tem algumas ressalvas para se fazer em alguns deles, e é exatamente o que eu vou mostrar aqui também no vídeo de hoje. Apesar de serem bons ativos, temos que ficar de olho em alguns pontos. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio, e deixa aí nos comentários se você investe em algum desses 3 fundos imobiliários que eu vou mostrar aqui. Antes de mencionar, eu só quero ressaltar que atualmente não temos muitas opções de fundos imobiliários de base 10 de tijolo, de segmento diferente. A maioria dos fundos imobiliários que temos disponível de base 10 para se poder investir no momento são de papel, de CRIs. Porém, com o decorrer do tempo, a gente tem visto aí vários fundos imobiliários de base 100 realizar desdobramentos e alguns novos fundos imobiliários de tijolo já iniciar como base 10. Então, isso é importante para trazer assim maior acessibilidade para quem é investidor pequeno. Recentemente foi feito o fundo BBIG11, que é um fundo de shopping, também de base 10, porém o fundo ainda não adquiriu as participações nos shoppings que ele vai adquirir. E temos também um outro fundo muito bom que vai realizar um desdobramento das suas cotas, que é o fundo de imóveis comerciais, o RBBA11. Então será aí mais uma opção de fundo imobiliário de base 10. Então vamos começar aqui, pessoal, pelo fundo CPI-SH11, é um fundo de shopping da Capitânia. Atualmente a sua cotação está de R$ 11,07, dividend yield acumulado dos últimos 12 meses de 11,70%, P sobre VP de 0,96% e tem uma liquidez média diária superior aqui a 2 milhões. Lembrando que esse fundo, antes ele era de base 100, então foi feito aí um desdobramento das suas cotas no último mês de maio, ele passou a ser um ativo de base 10, e antes também ele só era destinado a investidores qualificados, investidores que tinham aí um alto valor em patrimônio, então não era disponível ainda para os investidores pequenos. Agora, os investidores pequenos já podem investir nesse fundo. O seu preço justo podemos ver que seria aqui os R$ 11,51, mas o seu preço atual é de R$ 11,10, e esse fundo tem um patrimônio líquido aqui de 735 milhões de reais. Além disso, seu último rendimento pago foi aqui de 10 centavos por cada cota, então paga um bom rendimento para os seus cotistas. Vamos aqui agora, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos sobre esse fundo imobiliário. Então, primeiramente, o fundo teve início lá no mês de fevereiro de 2023, então faz pouco tempo de existência, e sua gestão é feita aqui pela Capitânia Investimentos. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele cobra uma taxa de administração e de gestão de 0,98% ao ano, e cobra uma taxa de performance de 10% sobre o que excedeu o índice IPCA mais 6%. Aqui podemos ver com respeito às obrigações que o fundo ele tem para poder pagar, então com respeito às suas dívidas, a alavancagem. Atualmente ele tem uma dívida aqui de 169 milhões de reais e outras contas a poder pagar, soma-se o valor de aproximadamente 1 milhão de reais. O patrimônio do fundo em ativos corresponde aqui a 905 milhões de reais. Então pegando esses 905 e diminuindo aqui pelo seu passivo, que são as duas dívidas, ele vai ficar com um patrimônio que eu já mencionei aqui de 735 milhões de reais. Aqui ele não fala a porcentagem, mas pegando como referência aqui o seu patrimônio bruto e a sua dívida, no caso do seu passivo, ele deve ter aí uma alavancagem patrimônio-dívida de aproximadamente 18, 20% aproximadamente. Pena que aqui o fundo ele não mostra com respeito ao cronograma de pagamento, Seria interessante ele trazer essas informações para que o cotista tenha ciência. Aqui embaixo, pessoal, a gente pode ver os fundos que atualmente ele tem participação. No total são 9 shopping centers que ele tem participação. Aqui ele mostra a área bruta alocável, que é somente do fundo, que corresponde a 31 mil metros quadrados. Aqui ele menciona também a porcentagem de participação que o fundo tem em cada um dos shoppings, porque ele tem maior posição nisso daqui, com 20%. E aqui ao lado ele mostra também os administradores dos shoppings que ele tem participação. Já aqui podemos ver a sua distribuição geográfica, no caso a localização dos shoppings por estado. Então a maioria dos shoppings que atualmente ele tem participação está aqui no estado de São Paulo com 55%, Ceará com 23%, Rio Grande do Sul com 16% e o Rio de Janeiro com 5%. Também podemos ter mais algumas informações sobre seus indicadores operacionais. Então aqui podemos ver correspondente à sua ocupação atual, que está aqui de 95,5%. Isso quer dizer então que o fundo atualmente apresenta uma vacância física de aproximadamente 4,5%, que é uma vacância relativamente baixa. Também podemos notar que suas vendas tiveram um aumento, se pegarmos abril de 2023 comparando com abril de 2024, um aumento aqui de 3%,
e também seu resultado operacional de um mês para o outro, né, também houve um crescimento de 2,7%, mostrando assim que o fundo tem se desempenhado bem no decorrer do tempo. Com respeito às suas vendas por metro quadrado, o fundo ele faz o mesmo comparativo, né, de 2020 até agora 2024, mês por mês, e podemos ver aqui, ó, que de janeiro de 2024 até abril de 2024, o fundo ele conseguiu bater todos os anos anteriores, mostrando assim que suas vendas por metro quadrado aumentaram no decorrer desse tempo. E seu resultado operacional também, ano de 2024, de janeiro até o mês de abril, também foi superior aos anos anteriores, mostrando então que o fundo tem se desempenhado muito bem. Então isso é muito positivo. O segundo fundo é o GGRC11, ele é um fundo híbrido de tijolo. Então ele tem ali vários tipos de imóveis, que mais adiante eu vou mostrar. Atualmente sua cotação está de R$ 11,10, dividendo de aproximadamente 10%, P sobre VP de 0,98, liquidez média diária próxima aqui de 1,5 milhão. Se descermos aqui, podemos ver que o fundo, atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,2 bilhão de reais, então é um fundo grande. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento foi de 9 centavos por cada cota. Aqui no site faz um arredondamento, mas podemos ver aqui embaixo, ó, que foi 9 centavos,3 por cada cota, o rendimento que o fundo ele pagou. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos. Então podemos ver que atualmente o fundo ele conta aqui com 21 ativos, então são 21 imóveis que o fundo ele tem, com contratos 100% atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior, e somando todos os imóveis ele tem uma área bruta alocável aqui de 464 mil metros quadrados. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que sua gestão é feita pela Zacros Capital. Aqui podemos ver correspondente à rentabilidade, né, do GGRC11, desde que ele começou até agora. Então ele faz um comparativo aqui do GGRC11 contra o INFIX, o CDI bruto e também o índice PCA. E podemos ver que o fundo ele tem se desempenhado muito melhor que todos esses outros indicadores, mostrando assim que no longo prazo valeu a pena investir no GGRC11. Com respeito aqui aos seus inquilinos, podemos ver que seus três principais são as Americanas, que corresponde aqui a 23% da receita do fundo. Temos também a empresa Ambev, que corresponde aqui a quase 18% da receita do fundo, e a empresa Aetra, que corresponde a quase 11% da receita do fundo. Então, o ponto para se prestar atenção é essas três concentrações que o fundo ele tem, especialmente aqui na empresa Americanas, que a gente sabe que é uma empresa que está passando aí por recuperação judicial. Então, é um ponto a se prestar atenção. Com respeito às suas dívidas, no caso, as suas alavancagens, no momento o fundo ele tem aqui um CRI que ele está pagando, no valor ele ainda deve aqui 92,7 milhões de reais e tem outras obrigações aqui que ele tem que pagar um pouco superior a 17 milhões, que aqui ao lado ele menciona quais são, né? Aqui também podemos ver a sua distribuição dos seus imóveis por região, a maioria deles estão localizados aqui na região sudeste e também na região sul. E se descermos mais um pouco aqui, podemos ver com respeito à tipologia dos imóveis que ele tem. Como eu falei, ele é um fundo híbrido de tijolo. Então ele tem aqui imóveis logísticos, industrial e híbrido. Aqui ao lado a gente pode ver o ramo de atividade dos seus locatários. Então tem empresas aqui de segmentos distintos. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele usa o índice PCA para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, na maioria dos seus contratos, né? Outro ponto muito bom sobre o fundo, como eu já havia mencionado, é que o fundo ele está 100% ocupado. Então, atualmente, ele não apresenta vacância física. E por último, pessoal, temos o GARI11, que pelo menos na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário de tijolo para se poder investir atualmente, que é de base 10. Antes ele era conhecido como GALG11, então ele mudou aí o seu ticket e é um fundo que fez muitas mudanças, né, no decorrer desses últimos meses. Antes ele tinha uma alavancagem muito alta, de 42% aproximadamente, mas o fundo ele fez algumas movimentações, vendeu um dos seus imóveis que ele tinha uma dívida muito alta para poder pagar. Ele vendeu ainda com ganho de capital, então isso trouxe lucro para o fundo, além de quitar uma das suas dívidas. E o fundo também conseguiu fazer uma emissão de cotas muito boa, que trouxe aí quase 700 milhões de reais para o caixa do fundo. E com esse caixa ele fez a aquisição de novos imóveis. Então antes um fundo que tinha apenas 5 imóveis passou a ter 25 imóveis. Então o fundo realmente se transformou de uma maneira incrível. Atualmente o GARI11 está sendo negociado a R$ 9,13, dividend yield aqui de 11,23%, P sobre VP de 0,97%, liquidez média diária próximo dos 5 milhões. Se descermos aqui, podemos ver que o fundo ele tem um patrimônio aqui de 1,18 bilhão de reais, então é um fundo grande. E se descermos mais um pouquinho, podemos notar aqui que seu último rendimento pago foi aqui de aproximadamente 9 centavos. Como eu já mencionei no site, aqui ele faz o arredondamento, né?
mas o real valor que o Gary 11 ele pagou foi de 8,7 centavos por cada cota. Atualmente ele conta com 25 imóveis, como eu já mencionei, ele tem uma área bruta locável aqui de 279 mil metros quadrados, a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 15 anos, então são contratos aí longos, então isso é muito bom, e sua vacância física e financeira atualmente é totalmente zero, o que é outro ponto também bastante positivo sobre o Gary 11. Alguns outros números aqui sobre o Gary 11, então ele fala aqui sobre a tipologia dos seus imóveis, ele tem imóveis logísticos e também de renda urbana. Ele também tem imóveis industriais. Aqueles imóveis voltados para a empresa de iLiquid são industriais e não logísticos. Porém, o fundo ele não menciona aqui. Atualmente ele conta com 6 inquilinos aqui considerados high grade, que são inquilinos bons, empresas sólidas que já faz muito tempo que estão no seu ramo de atividade, então isso traz uma maior segurança. Os imóveis do fundo estão distribuídos aqui em 10 estados do nosso país. Aqui embaixo, a gente pode ver a localização de cada um deles e também podemos ver o nome dos inquilinos. Então temos aqui a BAT, que é a antiga Souza Cruz, temos o grupo Mateus, que é um grupo varejista, também o grupo Pão de Açúcar, a empresa BRF, a Almanara e a empresa iLiquid. Aqui também ele traz mais algumas informações sobre cada um dos seus locatários, Então ele vai novamente falar qual o nome da empresa, o setor de atuação dessa empresa, também a porcentagem de receita que essa empresa representa no fundo e também a sua nota aqui de crédito, Então mostrando assim, que são empresas realmente com notas muito boas, o que traz uma maior segurança. A segurança que traz é que dificilmente uma dessas empresas vai deixar de honrar o seu compromisso de pagar o aluguel mensal. Então, pessoal, esses são aí os 3 fundos imobiliários de tijolo de base 10 melhores para se investir no momento, isso na minha opinião. Deixe aí nos comentários a sua opinião se esses realmente são os melhores. E como eu falei também, alguns deles tem que se prestar atenção em alguns pontos. O GGRC11 com respeito à sua concentração nas empresas americanas, o que não é positivo, e também o CPSH11, o fundo ele deixa um pouquinho a desejar no seu relatório gerencial, não trazendo algumas informações sobre a questão de cronograma do pagamento dos seus CRIs, das suas dívidas, que é importante o investidor estar ciente de como o fundo ele vai honrar seus compromissos futuros. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero aí que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.